Daí, pessoal, mais uma resolução. Um prédio de 15 metros de altura projeta uma sombra de 20 metros de comprimento sobre um piso horizontal, plano, como mostra a figura a seguir. A máxima distância que uma pessoa de 1,80 m de altura pode se afastar do prédio para que continue totalmente a sua sombra é... Bom, então o desenho aqui, né, mostra esse prédio que tem 15 metros de altura e essa pessoa aqui em deslocamento, ó, com uma distância x em relação à base do prédio. Então essa pessoa vai se deslocando, a pergunta é até qual máximo deslocamento ela pode ir de forma a manter-se sob a sombra do prédio, ou sob que seu corpo, né, esteja totalmente à sua sombra, para que continue totalmente a sua sombra. Tipo, se a pessoa vem caminhando e sai um pouquinho aqui, ó, que vai acontecer? O corpo dela está aqui e a cabeça dela de repente está aqui em cima, ó. Então ela já está tomando o sol. Então significa que essa distância que ela percorreu aqui já é além do que poderia, ou além do que deveria pelo exercício. Então eu tenho que pensar até quando no máximo a pessoa vem e a cabeça dela fica aqui, ó, nessa linha, ó, de forma a ainda estar protegido pela sombra do prédio. Então a pergunta é que distância seria essa aqui, a distância máxima. Ok? Bom, esse exercício eu vou fazer de duas formas. Vou fazer por semelhança de triângulos, que eu acho até que é mais adequado, embora eu tenha pego essa questão de um bloco de exercícios sobre trigonometria no triângulo retângulo, eu ainda acho que ele fica melhor ou mais leve a sua correção com semelhança de triângulos. Mas eu também vou fazer a correção trigonométrica, tá? E vou aplicar aí a relação trigonométrica adequada para resolver também essa distância x, ok? Então ele já tem todos os elementos aqui, né? O 15 metros está aqui, x e 20 metros, não falta nada. A única coisa que está faltando é a altura da pessoa. Então eu vou colocar a pessoa, ó, eu vou esquecer essa pessoa aqui e vou pô-la na posição mais adequada. Então deixa eu usar aqui uma borracha. Olha só aqui, ó. Então vou apagar a pessoa daqui e vou colocar ela mais para a direita, no ponto máximo lá, que seria, vamos colocar aqui, ó. Então aqui a pessoa ainda está à sombra, ok? Bom, com isso, a pessoa nessa posição, e aqui ela tem 1,8 metros de altura, né, 1,80 m de altura, aí eu consigo observar a presença dos triângulos semelhantes. Então, vou tentar fazer com que tu enxergue isso. Olha só, a partir aqui, ó, a partir da cabeça, da ponta, né, da ponto mais alto dessa pessoa até aqui, ó, faço uma linha. E aí observo que este ângulo aqui é o mesmo que este ângulo aqui. Então esse ângulo eu vou chamar aqui de θ e esse ângulo eu vou chamar de θ. Ok? E vou fazer aí, então a semelhança de triângulos. Vou fazer o desenho aqui, ó. Desse ponto até aqui, aí desse ponto até aqui, e desse ponto aqui também até aqui. Aí eu tenho o triângulo aqui 15 metros, aqui a sombra de 20 metros, aqui eu vou representar a pessoa, ó, desse ponto até aqui a pessoa, que tem 1,8, ficou feio isso aqui, 1,8 metros. E nota que 20 metros é tudo isso, né? Toda a sombra. E este pedaço de afastamento aqui é o x.
Com isso eu consigo criar os dois triângulos, né? Então vou desenhar aqui, ó, o triângulo grande que tem as medidas conhecidas aqui, 15 metros, e aqui 20 metros. E o triângulo pequeno, que tem as medidas conhecidas, 1,80, né, ou 1,8, que é a altura aqui, ó, da pessoa. O triângulo pequeno seria esse aqui, ó. Então tem 1,8 ou 1,80 que está aqui. Esses triângulos são os dois retângulos. E este pedacinho aqui, ó, esse cateto desse triângulo, que corresponde a essa medida, vale quanto? Pô, e vale 20, que é tudo, menos esse segmento X. Então aqui eu tenho 20 menos X. E agora então eu faço a razão entre os lados homólogos, né, os lados que se correspondem. Então, por exemplo, ó, do triângulo maior para o menor, ó, 15 está para 1,8, são os lados correspondentes, né, lados homólogos. 15 está para 1,8, assim como 20 está para 20 menos x. E aí eu faço aquela multiplicação cruzada, né? Então vou começar, por exemplo, aqui, ó, 15 que multiplica 20 menos x, igual a 1,8 vezes 20, que é o produto na outra diagonal. Como eu quero calcular o valor do x, eu até posso fazer a distributiva aqui, né, multiplicar isso, ó, que dá 300 menos 15x, multiplico aqui, posso fazer isso. Não tem problema, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer devagar aqui, ó, 15 multiplica 20 menos x, vou manter isso, e vou resolver 1,8 vezes 20. 1,8 vezes 20 é o mesmo que 18 vezes 2. Né? Tira o zero aqui e tira a vírgula aqui. Compensa com uma casa para cada lado. Aqui divide por 10, ela multiplica por 10. Então 18 vezes 2, isso dá 36. Aí esse 15, ó, que ele está multiplicando, eu faço a falsa passagem, ele vem dividindo. Então eu tenho assim, ó, 20 menos x, fazer aqui embaixo, 20 menos x igual 36 divide por 15. Vou continuar aqui do lado. 20 menos x é igual. Aí 36 divide por 15. Vou fazer aqui no rascunho aqui em cima. 36 divide por 15. Isso vai me dar duas vezes, né? 2 vezes 15 dá 30. Diminui dá 6. Inventa o zero, bota a vírgula. 60 por 15 dá 4. 4 vezes 15, 60, zerou. 2,4. Aí eu mantenho 20 aqui, jogo o x para cá, ó, falsa passagem, menos x para mais x, e esse 2,4 jogo para cá, na falsa passagem, menos 2,4. 20 menos 2,4 dá 17,6, portanto x é igual a 17,6 metros. É a distância máxima aqui, ó. É a distância máxima que a pessoa pode se afastar da base do prédio de forma a manter-se ainda sob a sombra. Ok? Então ficamos com a letra B. Tranquilo. Como eu havia prometido no início do vídeo, eu disse também que vou fazer um raciocínio trigonométrico para essa questão. O raciocínio trigonométrico depende também da figura. Eu até vou refazer a figura aqui para ficar mais claro. Olha só, eu vou colocar aqui desse ponto até aqui, depois desse ponto até aqui, e aqui até aqui. Bom, aqui eu tenho
a altura da pessoa, né? Que vai desde aqui. Deixa eu botar mais retinho aqui. Aí. Então aqui a pessoa, colocando aqui os valores. A pessoa tem aqui 1,80 m, 1,8. Aqui a altura do prédio 15 metros e aqui embaixo tudo isso 20 metros. E aí desse ponto até aqui, ó, eu traço uma linha gerando um triângulo que tem esse ângulo aqui, ó, igual a esse. Nós já vimos isso lá no início da resolução, né? Eu não usei isso até agora, mas eu sei que é o mesmo ângulo. Aqui eu vou chamar de ângulo θ. E esse aqui, portanto, ângulo θ também. Sei que esta medida aqui vale x, que é o afastamento da pessoa vale x. Ok? E aí, aplicando tangente nesses dois ângulos θ, ou nesse ângulo θ colocado em dois lugares diferentes. Por que eu estou pensando em tangente? Porque a tangente, ela mexe com cateto oposto e com cateto adjacente. E é o que eu tenho aqui, ó. Se o ângulo é θ aqui, eu tenho cateto oposto e catetos adjacentes. Então o raciocínio é por tangente pela natureza dos dados do exercício. Então raciocinando aí, ó. A tangente de θ, vamos pegar o triângulo, esse triângulo de cima aqui, ó. Tangente de θ aqui é cateto oposto, divide pela hipotenusa. Eu vou colocar isso, ó. Cateto oposto, aliás, divide pela hipotenusa não, divide pelo cateto adjacente. Então, a tangente de θ desse triângulo superior aqui, cateto oposto é 15 menos 1,8, né? Porque tudo isso é 15 e aqui, ó, essa medida vale 1,8. Então, este pedaço aqui mede 15 menos 1,8. Então, aqui o cateto oposto é 15 menos 1,8. E aí divide por cateto adjacente, que é o x. Então, a tangente desse ângulo θ, naquele triângulo superior lá, 15 menos 1,8 dá 13,2. 13,2 divide pelo x. E agora eu vou fazer o mesmo raciocínio, tangente do ângulo θ, nesse triângulozinho menor aqui, ó, nesse aqui. Então a tangente, que também é aqui cateto oposto por cateto adjacente, tangente do ângulo θ é igual. Cateto oposto, bom, aqui se o ângulo θ é esse, nesse triângulozinho aqui, ó, significa então que o cateto oposto é 1,8. Ok, bem de boa. E o cateto adjacente é essa medida, que nós já vimos na outra resolução, que essa medida equivale a quem? Essa medida equivale a toda a sombra 20 menos o x. Então aqui 20 menos x. Aí vamos pensar se essa expressão equivale a tangente de θ e essa expressão também é tangente de θ, significa que aqui, ó, eu tenho uma igualdade entre essas duas expressões. Então, eu vou estabelecer esta igualdade. 13,2 sobre o x é igual a 1,8 sobre 20 menos x. Claro que aqui, né, eu podia ter feito essa outra associação com um triângulo grande, né? Eu poderia ter feito aqui, ó, vou fazer aqui do lado para ti, ó.
Eu podia também ter feito a tangente de θ, que talvez até tivesse sido mais fácil, que é cateto oposto, cateto adjacente. Tangente de θ eu podia fazer no triângulo grandão aqui, ó. Que aí o cateto oposto seria todo o 15. Seria tudo isso aqui, ó, o 15. E o cateto adjacente seria tudo isso aqui embaixo, que seria o 20. E aí eu teria aqui, ó, uma outra igualdade para a tangente de θ. E eu poderia substituir, por exemplo, essa aqui que está mais complicada, ó. Essa aqui eu tiraria e colocaria essa aqui, ó. Colocaria aqui 15 para 20. E aí faria as multiplicações cruzadas. Então é uma opção também que eu tenho, né? Mas agora que eu já estou com essa escrita, eu vou dar sequência. Mas eu estou lembrando para ti que eu podia ter feito também no triângulo grandão aí, tá? Bom, seguindo a sequência aqui, então, com essa igualdade que eu encontrei. Então, vou cruzar aqui, ó. Eu vou começar por aqui, ó. 13,2 que multiplica 20 menos x é igual a x vezes 1,8. 1,8 vezes x. Eu vou fazer distributivo aqui, acho que vai ficar melhor, ó. 13,2 vezes 20 é o mesmo que 2 vezes 132. Isso dá 264. 13,2 vezes menos x, isso dá menos 13,2x. Isso é igual a 1,8x. Aí eu vou manter aqui 264 igual a 1,8x mais 13,2x. Esse menos 13,2x, estou fazendo a falsa passagem para lá mais. E aí eu encontro, terminar aqui do lado, ó, 264 é igual 1,8 com 13,2 dá 15, portanto 15x. E aí x é igual a 264 divide por 15. X igual. Então está faltando dividir 264 por 15. Vou fazer aqui nesse cantinho. 264 divide por 15. 26 dá uma vez. 15 dá 15. Me sobra aqui 11. Vem o 4. 114 por 15 dá 6. Dá 90, 7 dá 105, então dá 7 vezes, 70 dá 105, aí me sobra aqui 14 para 5, me sobra 9, né? Sobra 9. Aí invento o zero, vírgula, e aí 90 por 15 dá exatamente 6. 6 vezes 15 dá 90. E aí a resposta 17,6. Aí olha só, confere, ó, fechou a mesma 17,6 metros. E aí bate com o que nós já havíamos calculado por semelhança. Ok? Então tá aí, né, a resolução de duas formas, por semelhança de triângulos e também usando a tangente. Inclusive poderia ter escolhido entre 3 igualdades de tangente de θ, escolher 2 para montar e podia escolher as mais fáceis. Eu, por infelicidade, não escolhi, né, as 2 mais fáceis, escolhi uma que não era tão fácil assim. Deveria ter escolhido esta aqui, ó. Com esta aqui ficaria menos cálculo aqui no final. Mas enfim, né, tá feita a abordagem trigonométrica. Espero que tu tenha aproveitado. O vídeo às vezes fica um pouquinho mais extenso do que deveria, porque eu procuro sempre dar um aproveitamento melhor na resolução, ter um caráter didático como principal elemento de guia para o vídeo, né? Eu sempre objetivando que tu tenha o melhor rendimento e que o vídeo não fique curto com apenas a apresentação da resposta, mas que sirva como uma espécie de mini aula daquele assunto para que tu resgate ou que tu
consiga aí estabelecer boas relações para os próximos exercícios, ok? Um forte abraço, bons estudos, deixa a tua curtida, compartilha o link caso tenha gostado, também pode deixar o teu comentário, a tua sugestão ou crítica. Forte abraço e até a próxima!